Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Então, parece que as coisas estão caminhando para uma terceira guerra mundial. Há uns 2, 3 dias atrás, a Suécia, Finlândia, Noruega começaram a distribuir folhetos contendo instruções de sobrevivência a seus cidadãos em caso de guerra ou outras crises imprevistas. Para quem não sabe, quando a Rússia começou a invadir a Ucrânia, os Estados Unidos colocaram bases militares na Noruega, em Finlândia e na Suécia também. Então o exército russo foi para a fronteira ali. Se você olhar lá em cima, você vê que são os países ali fronteira com a Rússia. E aí a Suécia também entrou para a OTAN, o que ele não queria. Por que ele não queria? Porque as bases militares dos Estados Unidos estavam lá. Quando os Estados Unidos fez isso, colocou esses três países na guerra. Porque se os Estados Unidos forem atacar o território russo, ele vai usar as bases militares que estão lá em cima. É lógico que ele tem outras bases militares na Europa, porque é a OTAN. Mas lá em cima não tinha. Agora tem. Então a Rússia começa a ameaçar esses três países. E é notável, algumas semanas, o relatório da UE aconselhou os cidadãos a começar a armazenar bens essenciais para durar 3 dias, em preparação para qualquer eventualidade, incluindo um ataque nuclear. Eram três países que não, talvez nem estariam envolvidos na guerra, mas quando eles permitiram a base militar dos Estados Unidos, entraram na mira russa e o exército russo está lá em cima. E a UE, não só os três países, falaram para a população para preparar alimento, água e energia para 3 dias, caso haja uma crise, uma guerra ou um ataque nuclear. Em particular, os residentes suecos começaram a receber folhetos na segunda, dia 18, que forneceram instruções sobre como responder. O panfleto intitulado Se uma crise ou guerra chegar foi revisado devido ao que o governo sueco descreve como uma situação de segurança cada vez pior, aludindo ao conflito na Ucrânia e ao envolvimento russo. Por exemplo, a Suíça, que nunca se envolveu em nada, parece um país inofensivo, mas é o país onde que tem o maior número de bunker. Então, se acontecer uma terceira guerra mundial, talvez eles não ajudem ninguém, que a Europa se dane, mas eles sabem onde se esconder. O panfleto dobrou de tamanho em comparação com a sua edição anterior. Da mesma forma, a Finlândia atualizou recentemente suas orientações online sobre uma preparação para índice e crises. Além disso, os noruegueses também receberam um folheto que os encoraja a ser autossuficientes por uma semana em caso de condições climáticas extremas, guerras ou outros perigos. Além disso, durante o verão, a Agência Dinamarquesa de Gerenciamento de Emergências distribuiu e-mails para cidadãos dinamarqueses detalhando o abastecimento de água, alimentos e medicamentos necessários para resistir a uma crise que durou 3 dias. Então a Europa vem se preparando para o pior. Você deve estar perguntando, mas o que aconteceu para acontecer? O que aconteceu que eles ficaram desse jeito, do nada, a Rússia está apelando com a Ucrânia? O que aconteceu é o seguinte: os Estados Unidos, o Biden, né? Vou falar o Biden, ele autorizou a Ucrânia utilizar armas do Reino Unido que não tinha sido usada, era só em caso de uma guerra, uma terceira guerra mundial. O Biden simplesmente falou: pode usar, mete bronca. Depois só falou que a Ucrânia está preparada para uma bomba atômica caseira. O Vladimir falou assim: olha, se você liberar, se isso acontecer, vai ter a terceira guerra mundial. O que aconteceu?
a Ucrânia atacou a Rússia com esse armamento nuclear do Reino Unido. Aqui, os Estados Unidos estão prontos para usar armas nucleares em meio à mudança na doutrina nuclear russa. A Rússia acabou de ameaçar os Estados Unidos. Então agora os Estados Unidos começam a preparar. O que eu acho estranho é que o Biden, antes de perder, ele não fez nada. Deixou a Ucrânia na merda. Vamos resumir. Deixou a Ucrânia na merda. Agora que ele está saindo fora, está deixando a bomba na mão do Trump. Os Estados Unidos estão prontos para usar armas nucleares se necessário, mas somente o farão em termos aceitáveis para os países e seus interesses, disse o porta-voz do Comando Estratégico dos Estados Unidos. Se tivermos que fazer uma troca, queremos fazê-la em termos que sejam mais aceitáveis para os Estados Unidos. Tá saindo e deixando a bomba na mão do Trump. Outro site, os Estados Unidos fecharam temporariamente sua embaixada em Kiev após receber um alerta de um potencial ataque aéreo significativo. Outras embaixadas na Rússia, na Ucrânia foram fechadas e os Estados Unidos falou para a embaixada americana que era para eles se saírem de lá e ir para bunkers e ficarem alerta para qualquer tipo de alarme. Ou seja, há um potencial muito grande que haja uma terceira guerra mundial. A embaixada disse que o alerta se aplicava a toda a Ucrânia e aconselhou as pessoas a monitorar a mídia para atualizações. Ela acrescentou: a embaixada dos Estados Unidos em Kiev recebeu informações específicas de um potencial ataque significativo em 20 de novembro. Por excesso de cautela, a embaixada será fechada e os funcionários da embaixada estão sendo instruídos a se abrigarem no local. A embaixada dos Estados Unidos recomenda que os cidadãos dos Estados Unidos estejam preparados para abrigar imediatamente no caso de um alerta aéreo ser anunciado. O ministro das Relações Russas disse que Moscou responderia apropriadamente um dia após a Ucrânia disparar 6 dos mísseis ATACMS recém-aprovados, fabricados nos Estados Unidos, contra um depósito de munição na região sudoeste de Bryansk. Ora antes, o presidente Putin assinou uma doutrina nuclear revisada, reduzindo o limite para o uso de armas nucleares em meio a alertas de parlamentares russos de que a ação dos Estados Unidos está aproximando a Terceira Guerra Mundial. Outra coisa que aumentou o risco da Terceira Guerra Mundial é que simplesmente cortaram a internet na Europa e descobriram um navio chinês que fez isso, segundo eles. A polícia sueca, que investiga a suposta sabotagem de 2 cabos submarinos de fibra ótica no Mar Báltico, disse que um navio chinês na costa da Dinamarca era de interesse, já que autoridades dinamarquesas disseram que sua marinha estava monitorando um navio de carga registrado na China. O navio identificado pela Dinamarca, o Yipeng 3, passou pelos 2 cabos no domingo e na segunda-feira, mais ou menos na hora em que acredita que eles foram cortados em um suposto ataque malicioso, o navio tem sido seguido por um navio da marinha dinamarquesa desde que foi localizado em águas entre a Suécia. Não foi a primeira vez que cortaram os cabos de internet lá da Europa, só que dessa vez a Dinamarca ligou o fato a um navio chinês porque calculou o tempo que os cabos foram cortados, tinha só um navio chinês lá passando de bobeira e eles estavam monitorando. Se entende que foi a China que cortou os cabos de internet. Então, se houvesse uma terceira guerra mundial, você ia avisar os cidadãos como? Tem alarme para todas as cidades? Não, não tem. E justamente a Dinamarca, a Finlândia, a Suécia e a Noruega falaram que iam avisar os cidadãos de tudo que estava acontecendo através de e-mails, WhatsApp, mensagens. E aí, de repente,
do nada, cortaram justamente desses países. Falando um pouquinho de Israel, os filhos do Ben-Gvir e ele foram descobertas tentativas de assassinato. Tentativa de assassinato com Benjamin, a esposa, os filhos, o Ben-Gvir e por aí vai, né? Fora o Trump que foi 3 vezes e olha lá, se sabe. Então, Gaza também está tendo problema. Enquanto ativistas pressionam pelo reassentamento judeu. Então, está tendo um movimento de ativistas que querem que o resto dos palestinos que estão lá caiam fora e haja um reassentamento judeu. E sem falar que o Benjamin e o Gallant foram formalmente penalizados pelo Tribunal Internacional, né? Agora são procurados pela Justiça Internacional pelas coisas que aconteceram em Gaza. Então o Benjamin não vai poder mais pisar em alguns solos do mundo porque pode ser preso justamente com Gallant. Então o mundo está desse jeito e podemos ter notícias aí catastróficas até o final de novembro se a Rússia cumprir o que ela disse que vai fazer. Vai atacar geral. E aí a gente vê que tem já uma ajuda da China, da Coreia, do Irã e sabe-se lá mais quem. Então é isso, que Deus abençoe vocês.